Que está feliz em glória a Jesus. Maravilhoso é o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias, por favor, em Salmo de número 1. Vamos estar lendo esse salmo e corremos minutos de oração e estaremos depois estudando a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra poderosa para nós outros esta noite. Salmo de número 1. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 1. Todos encontrou? Diga glória a Jesus. Os que não têm Bíblia podem acompanhar aqui na pantalla. Digo assim a palavra do Senhor. Bienaventurado el varão que não anduvo em conselho de los malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em sídia de escarnecedores se ha sentado, senão que em la lei de Jeová está su delícia, e em su lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantado junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo, e sua honra não cai. Todo o que hace prosperará. Não assim os malos, que são como el tamo que arrebata el viento. Portanto, não se levantarão os malos em el juízo, nem os pecadores em la congregação de los justos, porque Jeová conoce el caminho de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu invito os irmãos a poner sobre os pés. Aleluia. E que abra sua Bíblia, por favor, em la epístola a los Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia de Jesus. Hebreu, capítulo de número 5, verso de número 11 ao verso de número 14. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso e Ele tem uma palavra poderosa para nós outras esta noite. Leiamos a palavra do Senhor Jesus. Amém, Jesus, aleluia. 5:11. Hebreus capítulo 5, verso 11. Acerca de isto, temos muito que dizer. Amém. E difícil de explicar, porquanto os habéis hecho tardos para ouvir. Porque devendo ser já maestro, depois de tanto tempo, teneis necessidade de que se os volva a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E habéis chegado a ser tales que teneis necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa da leite é inexperto em la palavra de justiça, porque é niño, pero el alimento sólido é para los que han alcançado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimento del bien y del mal. Aleluia. Glória a Jesus. Podem sentar todos os irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, Cristo. Tenha liberdade de alabar e adorar a Deus, de magnificar o nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo puso em meu coração um tema
para que eu trabalhasse com os irmãos esta noite. Glória a Deus. Por isso eu enviei uma mensagem para que todos vendiram, nadie quedassem venir. Mas é quase que impossível hoje, né, irmãos? Todos vendiram. E por diversos motivos, por diversas razões. Alguns porque não há como venir mesmo, devido a trabalho e coisas assim. Alguns enfermos e tal, outros por falta de interesse mesmo. Pero, glória a Deus por a vida dos irmãos que há venido. E obviamente irão aprender algo novo da palavra de Deus. E se aplicar em nossas vidas, melhor aún. Glória a Cristo. Glória a Deus. Eu sempre digo aos irmãos que eu passo aos irmãos na igreja são informações. E quando nós ocorremos a informação e guardamos em nosso coração, torna-se conhecimento. Amém. E a partir do momento em que nós outros ponemos em prática, esse conhecimento se converte em sabedoria. Glória a Cristo. Jesus. Amém, irmãos? Então, o tema que eu estarei compartilhando com os irmãos é a advertência contra a falta de madurez. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. A madurez espiritual tem sido um problema muito grande. Glória a Jesus, em todas as partes. Nós outros estamos sempre orando a Deus, buscando ao Senhor e buscando a combater a madurez espiritual, incentivar os irmãos a crescer espiritualmente e tornar um adulto na vida de fé, Aleluia. para que tenha uma vida bendecida e possa também não apartar-se da verdade, não se apostatar da fé. Amém. Tanto Cristo, em Evangelho de São Marcos capítulo 13, São Lucas 21, São Mateus 24, como também Pablo, em vários pontos de suas epístolas, Juan, em sua primeira epístola, capítulo 4, e Pedro também, em sua primeira epístola, tá? Santiago, Judas, eles combateram as falsas ensinanças. E é divertido também que muitos se apostatariam da fé. Apostatar-se da fé é o mesmo que apartar-se de Deus, apartar-se do Senhor. Amém. E aqui nesse texto que nós outros lemos, a começar do verso de número 11, do capítulo 5 de Hebreus, hasta o versículo 20 do capítulo 6, o escritor está advertindo a igreja a ter cuidado, a buscar crescimento e madurez espiritual, para não se apostatar da fé, para que não se apartem de Deus, não se apartem de Cristo. Glória a Jesus. Eu sempre digo aos irmãos que nós outros somos como uma planta, um árvore. Nós outros temos que crescer. Uma vez que a semilla é lançada na terra, germina, abre a semilla, nasce, ela tem que crescer. E ela cresce. Quando para de crescer, começa a morrer. Amém, irmãos? Amém. Nós outros também temos que crescer. Não podemos estagnar, não podemos seguir sendo imaduro na vida espiritual para sempre por muito tempo. Então, se aqui esta carta aos Hebreus, o autor é um autor desconhecido, não se sabe quem é esse autor. Alguns acreditam que é Pablo, outros acreditam que é Barnabé, outros acreditam que é Apolo, enfim, acreditam-se. Mas não se sabe qual é o autor que escreveu esta carta, esta epístola. Mas não temos dúvida de que foi um homem inspirado por el Espírito Santo. Amém. Que tinha um conhecimento grandioso das Escrituras, e não só o conhecimento, como a revelação de Deus, a inspiração Aleluia. divina para escrever esta epístola, exatamente para advertir
para demonstrar, para enseñar a igreja do Senhor Jesucristo, em especial a los hermanos judíos. Muitos cristianos eram judeus, se converteram, judeus que se converteram a Cristo, pero eles estavam correndo o risco de se apostatar da fé, de se apartar de Cristo, porque eles entregaram-se as vidas a Cristo, pero seguiam, aún seguindo os ritos da lei, circuncidando, querendo obedecer a enseñança da lei. Então, os escritores hebreus escrevem esta epístola, esta carta, mostrando para eles que Cristo é maior que Moisés. Moisés foi um grande profeta, pero Cristo é maior, é superior a Moisés. Cristo é superior a los sumos sacerdotes. Glória a Cristo. Ensinou que todos os anos, ou sempre, o sumo sacerdote, ele que dava hasta a morte, morria ou substituía. Pero o ministério sacerdotal de Cristo, ele é um sacerdote eterno. Glória a Cristo, Deus. Ele prova aqui que ele é um sacerdote superior aos sumos sacerdotes. Aleluia. E ele também prova que o ministério sacerdotal de Cristo superior ao ministério sacerdotal dos levíticos, que era um ministério temporal. É verdade. É de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, eterno. Glória a Deus. A Escritura de Hebreus também mostra que Cristo é superior aos ángeles. Aleluia. Que Cristo é Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, me chamou algo a atenção aqui, que no capítulo 5, verso 11, ao verso de número 14, hasta o verso de número 13 do capítulo 6, então, o capítulo todo, o capítulo 6 todo aqui, era o escritor chamando a atenção, advertindo os irmãos, os leitores aqui, desse texto sagrado, chamando a atenção deles, advertindo, porque eles estavam sendo imaduros no aspecto espiritual. Já havia anos, já havia tempo que eles haviam se convertido e a palavra estava sendo ensinada. Haviam nas igrejas, por exemplo, haviam presbíteros, haviam obispos, superintendentes, haviam pastores, evangelistas, apóstolos, que estavam sempre ensinando a palavra, enviavam cartas, ademonestava e ensinava aos irmãos. Pero eles seguiam imaduros na vida de fé e na vida espiritual. De acordo com o autor aqui, de acordo com o escritor aos Hebreus, ele ensina que o tempo de aprendizagem da igreja era um tempo suficiente para os irmãos serem maestros, serem capazes para ensinar outros. Pero eles não estavam sendo maestros, eles aún estavam sendo ninhos em um aspecto espiritual. O autor chama estes leitores de bebês imaduros, que como recém-nascidos necessitavam de leite espiritual. O tempo que eles tinham de convertidos, os escritores hebreus dijo que eles já eram para ter capacidade para ser maestros. Amém. Eles deveriam estar recebendo uma ensinança mais sólida, um alimento mais sólido. Amém, Cristo. Pero a necessidade deles era de seguir recebendo leite espiritual. Misericórdia, Senhor Jesus. E estando que o autor usa a expressão que eles necessitavam de desenvolver a ensinar os primeiros rudimentos da palavra. Rudimento significa as primeiras ensinanças, ou seja, a ensinança básica. A escritura dos Hebreus ele empieza dizendo assim no versículo 11: acerca de esto que? Acerca do tema, que tema? Acerca do ministério sacerdotal de Cristo.
O escritor de Hebreus dijo que ele desejava, ele tinha, ele dijo, eu tenho muito que dizer. Eu tenho muito que ensinar sobre o tema que é sobre o ministério sacerdotal de Cristo. Todavia, é difícil de explicar. Por que é difícil de explicar? Porque vosotros aún são recém-nascidos em uma fé. Aún não são capazes de entender, de compreender este tema. Por quê? Porque os rudimentos da palavra, ou seja, a ensinança básica da palavra, vosotros aún não aprendeste. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Eu deveria ensinar algo mais profundo para vocês. Porque vocês necessitam crescer espiritualmente, mas não pode, é difícil de explicar, porque vocês aún são ninhos, imaduros no aspecto espiritual. Em outras palavras, eu digo, mira, nós não podemos quedar aqui ensinando a mesma coisa o tempo todo. Aleluia, Deus. Ele estava dizendo, mira, nós não podemos quedar com a ensinança básica todo o tempo. Glória Temos que a Deus. adelantar. Aleluia. Mas para isso, temos que crescer. Glória a A Deus. igreja necessita crescer. Quem Aleluia. entendeu? Diga amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Nós outros necessitamos crescer espiritualmente. Vós outros necessitam crescer. Amém. Glória a Cristo. Não só não podemos quedar o tempo todo com a mesma ensinança, o tempo todo falando só sobre arrependimento, sobre o bautismo, só sobre a imposição de mãos, sanidade e enfermidade, fé em Deus para receber algo de Deus. Aleluia. Devemos avançar no aspecto espiritual. Amém. Amém. Glória a Cristo. Devemos profundizar, amadurecermos espiritualmente, porque Deus tem algo mais a nos ensinar. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. A ensinança básica é o início de nossa fé. Glória a teu nome, Jesus. Já convertemos 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, vamos seguir recebendo a mesma ensinança básica. Não Misericórdia. se pode. Tem misericórdia. Pelo escritor dos Hebreus digo, pero eu necessito, vosotros necessita, porque aún sois ninhos. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Pai. Glória a Jesus. Sois ninhos. Eles dijo som inexperto, dijo ele no versículo 14. Inexperto significa, em grego, apeiro, que significa sem experiência. Sem experiência por quê? Experiência em que aspecto? Experiência da prática da palavra, de entendimento, de compreensão da palavra. Aleluia. Então não entendiam, não tinham esse entendimento. E nós vamos aqui saber, aprender por que eles aún eram ninhos na vida de fé. Aleluia. E vamos também entender por que muitos cristianos, já há anos que são cristianos, já 10, 15, 20 anos que são cristianos e aún são ninhos, Misericórdia. aún são imaduros. Por que são imaduros? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aprender aqui esta noite. Por isso que eu convoquei toda a igreja para estar aqui. Porque o desejo do Espírito Santo é que nós outros crescamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu conheci um senhor no Albany, em Brasília. Ele mesmo disse que ele estudou 8 anos e ele não saiu da primária. Meu Deus. Ou seja, ele não saiu do primeiro ano. Misericórdia. 8 anos e não saiu do primeiro. Por fim, ele paga essa coisa da escola. Meu Deus, tem misericórdia. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora, por que ele não se graduou? Por que ele não crescia? Será porque a escola era muito mala? Meu Deus, tem misericórdia. A ensinança muito débil? Se fora uma boa parte das pessoas, problemas teriam na escola. Pero... Amém, irmãos?
espiritualmente, irmãos, e espiritualmente, quantos cristianos que às vezes não desarrolla, não cresce espiritualmente, por que isso passa? Vamos estar vendo aqui por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vamos ver quem são os cristianos, os crentes maduros. Quem são os crentes maduros, espiritualmente dizendo? Mira, está no verso número 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Glória a Cristo, Jesus. El tema, ou seja, a palavra, o término madurez, vem do término grego, teleios. Teleio significa havendo alcançado seu fim, acabado, completo, pleno, perfeito. Amém, irmãos? Aleluia. Ou seja, quando a Bíblia ensina aqui que os cristianos maduros em la vida espiritual são aqueles que necessitam um alimento sólido. Ou seja, são cristianos, crentes, que já são adultos na vida espiritual. Aleluia. Por exemplo, um ninho necessita de quê? De leite. Não se dá a um ninho recém-nascido um alimento sólido, se dá a ele leite. E ele vai crescendo, desarrollando e crescendo. À medida com que ele vai se desarrollando e crescendo, já vai solidificando o alimento deste ninho. Vai dando um alimento mais sólido para ele, de acordo com sua madurez, de acordo com seu crescimento, com seu desarrollo. O aspecto espiritual não é diferente. Se nós vamos seguir sendo ninhos, o alimento que vai receber é leite. Mas se nós outros crescamos e tornamos maduros, aleluia, nós outros alcançamos a ser adulto na vida de fé, na vida espiritual, e a partir daí passamos a receber ou necessitamos um alimento sólido. Nós encontramos este tipo de madurez também em la epístola de Pablo a los Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 6. Nós que têm Bíblia, acompanham, não acompanham pela pantalla, como desejar. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 6. Mira o que digo. 1 Coríntios 2, 6. Digo assim: em cambio hablamos com sabedoria entre os que han alcançado madurez. Ou seja, aqueles que han alcançado madurez, digo Pablo, hablamos com sabedoria, pero não com sabedoria do mundo, nem com seus governantes, los quais terminarão em nada. Então, esse tipo de madurez aqui é também o termo grego teilos, que significa alcançado el fim. Os irmãos aqui, nesse texto, eles alcançaram, ou seja, a plenitude do conhecimento da palavra. 1 Coríntios também, capítulo número 14, verso 20. Mira o que digo. 1 Coríntios 14, verso de número 20. Hermanos, não sejam ninhos em seu modo de pensar, senão sede ninhos em la malícia, pero maduros em el modo de pensar. Amém. Ou seja, nós outros devemos ser ninho, não em el entendimento, devemos ser ninho em la malícia. Amém, irmãos? Amém. E adulto em el modo de pensar, ou seja, adulto em el entendimento. Glória a Deus. Pero quando as pessoas não buscam crescer espiritualmente, seguem sendo ninhos, recém-nascidos, imaduros espiritualmente. E uma pessoa imadura espiritualmente,
ele pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa pode confundir a mente dele. Qualquer coisa pode deixar ele confuso, desanimado, levar ele a desistir, a não crer no Senhor, porque são ninhos. Meu Deus, Por isso necessita crescer. Eu sempre digo aos irmãos aqui, eu uso o término, nós outros, a igreja, os irmãos, necessita ter autonomia na vida de fé. Os irmãos não podem quedar dependendo de outro toda a vida. amém. Amém, irmãos? Glória a Cristo Jesus. Nós não podemos quedar dependendo de alguém para a nossa vida espiritual toda a vida. Amém, Jesus. Nós não temos que crescer e nos fortalecer para ajudar outros também. O que diz na Bíblia? Para ser discípulos. Glória a Cristo. Ou está sendo ajudado, aproveite que está sendo ajudado. Vá orar a Deus, conhecer a palavra, esforçar a crescer, se madurar na vida espiritual para ajudar outros também. Glória a Deus. Pero aí irmãos que às vezes não compreendem assim. E não estou dizendo aqui, em todas as partes do mundo, aí irmãos assim, pensam que ele tem que dar a vida toda dependendo de alguém para estar orando por ele, fazendo tudo por ele. Misericórdia. Tudo se centraliza em ele. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Pero não podemos ser assim. Devemos crescer. Essa não é? Amém. Crescer juntos. E como crescer juntos, pastor? No culto de ensino, por exemplo, os outros estão crescendo, porque estão recebendo ensinança. E vão aplicar na vida. Vão crescer. Quer crescer? Pero nas reuniões de orações, se eu não hago parte, como eu vou crescer? Eu tenho que fazer parte. De tudo na igreja, eu tenho que buscar ser parte para que eu possa também crescer espiritualmente. E poder ajudar outros, ganhar outros para Cristo. Porque esta é a missão da igreja. Essa não é? É função nossa. Somos chamados não só para ser salvos. Somos chamados para ser salvos e para ganhar outros para Cristo. E ajudar outros na vida de fé. Mas para isso necessitamos de quê? De madurez espiritual. Glória a Deus. Imagina, passa anos ele irmão no mesmo. Meu Deus, tem misericórdia. Passa 3, 4 anos irmão no mesmo. Decadente, desanimado. Pastor, para mim, eu não tenho força, eu não consigo, pastor, a coisa está feia. Eu estou pensando em parar de congregar. Deus tem misericórdia. Hasta quando vamos quedar ninhos? Misericórdia, Jesus. Quem está aí pensando a hora é diferente, está aí pensando a hora. Não tem uma madurez. Então corremos por la mano. Vamos, irmão, é assim que a palavra ensina. Orar, crer, confiar, buscar a Jesus. Preparou, se bautizou. Vir, irmão, siga vindo na escola bíblica dominical. Prestando atenção na ensinança bíblica, ponendo em prática, orando. Venga às vigílias, não pode vir todas as vigílias, não pode. Trabalha por la semana. A los viernes, sábado não vai trabalhar? Venga a los viernes. Vá orando. Eu não sei orar, pastor. Estamos aqui para ensinar. Orar e falar com Jesus. E vamos e tal. Agora, esse irmão e essa irmã não podem quedar aqui 4, 5, 6, 7 anos assim. Misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Temos que crescer. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. E uma experiência que eu tive em Tarragona, no mês de novembro, eu fui de pregar com a pastora, e nós fomos ali visitando Tarragona, e mirando de uma construção antiga, do período dos romanos, e de repente, eu andando com a pastora, eu vi que tinha uma paloma estava querendo entrar em um agujero, ou seja, a madre estava echando para fora do agujero. E a paloma lutando para não sair, não cair, querer entrar, e a madre echou fora. E eu pensei, que maldade. Depois eu pensei, não é maldade. Porque se a madre não hiciera isso, a paloma nunca ia aprender a voar. É verdade. Nunca ia saber que poderia voar. Amém, Deus. Eu falei, mira, como que inteligência, não? A madre echou para fora do agujero, o quê? E ela falou, não tem escapatória.
tudo que está enrolando. Aleluia. O bueno E há irmãos aí na igreja que quer dar a vida toda aí, porque é cômodo, não? Ele pastor quer dar aqui, adjunando e tu tranquilo, comendo churrasco, tomando Coca-Cola, saindo de passeio, e ele pastor, tá olhando para mim aí, pastor, porque a coisa está feia. É fácil, não, irmão? Essa alguém que está pensando na hora é diferente. Amém. Está pensando na hora, não sabe nem como ser. Olha, tanto tempo na igreja, 4, 5 anos, pastor, não consigo, olha para mim aí, pastor. Olha para mim aí, não, mano, vem orar, vamos orar junto. Amém. Aí que deixar de ser ninho. É verdade, Senhor. Aí que deixar de ser ninho e buscar crescer. Amém. Pastor, que tipo de ensinança é essa? É a Bíblia que ensina, irmãos. Amém, Deus. O pastor não pode centralizar tudo em ele. Não pode, porque quem age na obra não é o pastor, é Deus. Glória a O pastor tem que ensinar aos irmãos como orar, como buscar a Deus, como estudar e compreender a palavra. Imagina, na igreja empieza a ir crescendo, de repente estamos com 500.000 membros aqui. Glória a Deus. Imagina, eu vou quedar louco se todo mundo começar a te amar aí, pastor, porque é coisa feia, pastor, porque tal. Imagina. Oh, Cristo. Amém? Amém. Não estou dizendo que os irmãos não podem te amar o pastor, claro que pode. Pero necessita buscar a crescer e desenvolver espiritualmente. Glória a Deus, Amém. Jesus. Se nós outros quedarmos só nós outros que preocupados com os nossos problemas e nós outros não buscar crescer e desenvolver espiritualmente, como é que nós outros vamos ganhar outros para Jesus? Oh, glória, Senhor. Aleluia. Amém? Quem aqui deseja ser um líder, um obreiro, um pastor, um missionário? Alguém, ser na obra de Deus? Quem deseja? Levante a mão. Glória a Jesus. Mira como é. E aí que preparar para isso. Eu estava ministrando na escola bíblica em Carvalhinho, e eu disse para um irmão convertido, nem sabia o nome dele, ele me disse, eu perguntei, irmão, se eu derramar o azeite em sua cabeça que ungir a tua pastor, hoje a hora, vai cambiar alguma coisa? Oh, Deus, tem misericórdia. Ele disse, não, pero não vai mesmo. Amém, Deus. Amém, irmão? Aleluia. Eu corro o irmão Eduardo ali, trago ele na frente, irmão, vem aqui agora, vou ungir a tua pastor. Eu derramo, pode derramar 1 litro, 2 litros, pode lavar ele de azeite, ungido. Misericórdia. Não vai cambiar nada na vida do irmão. Porque a consagração não é para ser a pessoa, um obreiro, um pastor. Não, é para identificar de que ele foi chamado por Deus e está preparado para isso. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje existe esta consagração a predicadores. Eu nunca ia para isso na Bíblia. Está arrependido. Pelo digo, mira, consagração para predicador. Está arrependido. Eu não sei se isso existe na Bíblia. Está arrependido. No nome de Jesus. Se consagrar uma pessoa que não predica a predicador, ele sigue não predicando. É verdade, Deus. Porque não está aí na consagração. A consagração é o quê? Uma identificação. Amém. Consagração a evangelista. Se a pessoa não tem ele chamado, se ele não conhece as escrituras, não tem madureza espiritual, não ama almas, ganhar vidas para Cristo, ele sigue não sendo evangelista, mesmo tendo o título. É verdade, Deus. Ao pastor igual. Amém, irmãos? Amém, Deus. Então, os irmãos de Zéu, Pablo dijo em Timoteo 3, versículo 1, aquele que deseja el episcopado ou el presbitério, excelente obra deseja. Ou você está desejando algo bueno, maravilhoso. Pero, se deseja, a hora é fazer o quê? Buscar a crescer. Glória a Deus. Porque o mesmo Pablo que diz que aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja, ele diz que ele obreiro não pode ser neófito. O que é um obreiro neófito? É um obreiro não só nem convertido, como alguém que não tem madurez espiritual. Aleluia. Amém. Amém? Aleluia, Cristo. Porque uma vez que nós outros somos líderes, somos um obreiro, tudo cambia, tudo multiplica. Amém.
as responsabilidades, as exigências, os ataques espirituais, o tempo de separação com Deus, de oração, de consagração, de estudo da palavra. Amém, irmãos? Um líder que não lhe gusta estudar a Bíblia todos os dias, esse líder, esse obreiro, ele é semelhante a um pájaro sem alas, um rio sem peixes, ou uma árvore sem frutos. Oh Deus. A ferramenta fundamental de um líder principal é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Cristo Jesus. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Pero pastor, eu não oro, pastor, eu não leio a Bíblia porque chego em casa cansado. Tu chega em casa cansado e não come? Amém. Tu chega em casa cansado, deixa de duchar? Amém, Deus. Chega em casa cansado, deixa de beber água? Não deixa, porque é fundamental para o corpo. A palavra é fundamental para a nossa vida espiritual. Aleluia. Não podemos derrê-la, Amém, para que por meio dela podemos crescer em nome de Jesus. para a salvação. Mira como é extraordinário. Hebreu. Agora, Hebreu capítulo 6, verso 1 ao 3. Hebreu 6, 1 ao 3. Mira o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Portanto, deixando os rudimentos de la doutrina de Cristo, ou seja, deixando as ensinanças primárias ou básicas. Já aprendeu? Vamos adiantar a hora. Vamos aprender algo novo, algo mais profundo, temas fundamentais para nosso crescimento espiritual. Aí eles dizem assim, ó, avancemos hacia a madurez, crescimento. Não volvamos a poner os fundamentos tais como arrependimentos de las obras que conduzem à morte, la fé em Deus. Dos não. De la doutrina del bautismo, de la imposição de manos e de la ressurreição de mortos e del juízo eterno. E isto haremos se Deus em verdade lo permite. Glória a Cristo Jesus. Então já recebeu a ensinança, os irmãos já recebeu a ensinança, a instrução sobre o bautismo, sobre a imposição de mão, sobre o arrependimento. Essas ensinanças são ensinanças, rudimentos da palavra, ou seja, as primeiras ensinanças, as ensinanças básicas como essa: arrependimento, instrução para o bautismo, imposição de mão, fé em Deus. Um exemplo que apresenta o autor aqui. Aí nós vamos quedar 10, 15, 20 anos só com essa ensinança. Não aprendi isso. Imagina um irmão cristiano, 3, 4, 5 anos, 10 anos, não sabe nada sobre a doutrina da salvação. A salvação é por a graça ou é por as obras? Não sabe se a salvação é por graça e por as obras. Não sabe, eu tenho que fazer isso para ser salvo, senão eu não sou salvo. Não sabe o que é a santificação a um. E aí nós vamos tendo que quedar em esse sistema, todos os cultos falando sobre esse sistema, para os mesmos, a mesma coisa. Amém, irmãos? Nós que não temos que repetir essa ensinança, temos, porque, por exemplo, em um culto público, por exemplo, há irmãos quando convertidos, que de repente nunca ouviu falar de arrependimento, nem o que é arrependimento, tem que falar, direcionado por el Espírito Santo, pero que o Espírito Santo está nos alertando aqui, é que nós outros, já temos tempo que estamos convertidos, não podemos quedar só com esta ensinança, devemos madurecer na vida espiritual, crescer espiritualmente. E aí, a igreja, por isso que a igreja tem diversos tipos de cursos bíblicos, por exemplo. Adiante discipulado 1, discipulado 2, tem o chamado para servir, tem a escola bíblica dominicana que é para todos, entra ano, sai ano. Tem curso agora, madurez e crescimento espiritual, curso médio em teologia. Então, a igreja, os irmãos, a buscar crescer. Mira, eu não quero quedar só no que estou, eu quero seguir crescendo e desenvolvendo espiritualmente. Tem culto de ensino, vou ensinar tudo para estar no culto de ensino,
Mano, eu vou estar cansado, pero não vou trabalhar na igreja. Quem está trabalhando aqui? Quem está trabalhando sou eu, que estou predicando e ensinando. Você está tranquilo aí, sentado, tranquilito aí, só ouvindo, recebendo. Então nada vem aqui para trabalhar, pero para receber a ensinança, fortalecer espiritualmente e por meio desta ensinança, crescer espiritualmente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então isso é fundamental. Ah não, eu vou em culto de liberação porque me gusta só no culto de liberação. Não, eu vou em culto só de viernes e já está suficiente para a minha vida de fé. É uma bendição. Pero allá pelos cultos que tu participa, frequenta, se deseja crescer, e nós não desejamos crescer, haga os cursos bíblicos também, se prepara, se capacita para o chamado de Deus. Porque se nós não nos capacitarmos, crescer no conhecimento da palavra, pode passar anos e anos e vai seguir isso. E não é isso que Deus deseja para nós outros. Ele deseja crescimento espiritual para a nossa vida. Aleluia. O crente maduro requer alimento sólido, uma formação firme, extensa e profunda na palavra de Deus. Primeiro, para quê? Primeiro, para que possa manejar corretamente a palavra de Deus. Quem deseja manejar corretamente a palavra de Deus? Amém. Por isso necessitamos crescer. Mira o que digo aqui, dois textos fundamentais. 2 Timoteu, capítulo de número 3. 2 Timoteu 3,15. Digo assim: desde su niñez conozca las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo dizendo a Timoteu que a enseñança que ele recebeu desde sua niñez hasta agora a vida de adulto serviu para ser dele o que? Sábio, uma pessoa sábia. Amém, irmãos? E estando que a hora que Pablo está escrevendo para Timoteu, ele já era como pastor. Pero ele não foi consagrado pastor de um dia para o outro. Não, não. Digo aqui, ó. Desde sua niñez conhece as sagradas escrituras. Timoteu vive conhecendo as escrituras desde sua niñez. Ou seja, hacía tempo que ele vinha recebendo a ensinança, ouvindo-la e aprendendo e crescendo espiritualmente. E quando tornou um jovem adulto, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual, foi chamado por Deus e constituiu um pastor, um predicador e ensinador da palavra do Senhor. Agora, quer manejar bem a palavra da verdade? Mira 2 Timoteu 2, verso 15. Lemos o 3, agora o 2, 15. Digo assim: procura com diligência ou com cuidado apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que avergonçar-se, que usa bem a palavra de la verdade. Está dizendo que nós devemos procurar com diligência apresentar a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Nós temos que apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tenha de que se envergonçar, pero que maneje bem. O que é manejar bem? Manejar bem significa usar bem a palavra da verdade, fazer um bom uso da palavra. E como vamos fazer um bom uso da palavra? A não ser investigando, estudando, amém? Participando do culto de ensino. Não entendeu? Busca seu pastor, seu líder, vai te ajudar a entender, compreender. Participe das escolas bíblicas, cursos bíblicos. Amém. Enfim, qualquer dúvida que tenha, não quer com a dúvida, pergunta. E assim tu vai desarrollando e crescendo espiritualmente. Aleluia, Deus. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Segundo item, para que pode também apresentar defesa ante todo ele que demanda razão de nossa fé. Ou seja, aquele que pede razão de nossa fé. Teremos uma resposta. E como vamos apresentar uma resposta, uma defesa, se nós outros não somos ninhos, não temos conhecimento, não temos madurez? Mira, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Mira o que digo. Se não santificai a Deus, que é o mesmo que honrar a Deus, é o Senhor, em vossos corações,
e estar sempre preparados para apresentar defesa com mansedumbre e reverência ante todo el que os demanda razão da esperança que há em vosotros. Aleluia. E demanda aquela expressão que demanda razão da esperança que há em vosotros, significa que pede razão pela esperança de vosotros. Então nós temos uma defesa, e isso através de quê? Do conhecimento, de madurez. Se não tivermos deste conhecimento, irmãos, amém, Jesus. nós vamos compreender. Então o crescimento espiritual é fundamental. Esta madurez requer 3 coisas importantes. Primeiro é o tempo. Amém. Nada cresce de um dia para o outro. O que passa de um dia para o outro não é crescimento, é inchaço. Quem já viu? Às vezes, uma herida já incha. Deus, é inchaço, ele sai, ele acaba. No outro dia ele acabou o inchaço. Pouco tempo acaba o inchaço. Pelo crescimento não. Um ninho que converteu, tornou adulto, ele não pode ser ninho. E no aspecto espiritual também, irmão. Vamos ver daqui a pouco sobre esse tema. Os irmãos sabiam que uma vez que ele cristiano torna adulto na vida de fé, ele não volta mais ser ninho. Amém. Espiritual. Eu creio. Um cristiano que cresce espiritualmente e torna adulto na vida de fé, ele nunca mais volta a ser ninho. Glória a Deus. Ele pode voltar a ser carnal. Amém. É verdade. Ninho nunca. É verdade. Por quê? Porque nem sempre pode se relacionar imadurez com carnalidade, madurez com espiritualidade. É verdade. Vamos ver isso já. Então, 3 coisas fundamentais, todas as coisas requerem a madurez espiritual. Primeiro é o tempo. Nada cresce de um dia para o outro. É por isso que tem que aproveitar. Converteu a diária, converteu, está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2 anos a 1 é novo convertido. Amém, irmãos? 2 anos a 1 é novo convertido. 3 anos está começando. É tanto que uma igreja, por exemplo, empieza a crescer mesmo e desenvolver a partir de 5 anos de existência. Glória a Deus, Jesus. Vamos abrir uma igreja em uma cidade, por exemplo. Empezamos na congregação, a igreja em uma cidade. Esta congregação só passa a crescer mesmo e a ter uma estrutura mesmo a partir dos 5 anos. Amém. Por quê? Porque aqueles que se converteram recebendo a essência da palavra, em 5 anos já têm uma madurez espiritual. Estão preparados e capacitados, né, pastora Laura? Para enfrentar as lutas, as dificuldades. Não são aqueles que, se choveu, falta o culto, tem o pastor solo. Se hace frio, falta o culto também, o pastor está perdido. Se calor, não há porque está calor. Se alguém mirar de cara feia, não há também porque mirou de cara feia. Se alguém é ser um tisne, não há porque isso vindo contra ela. Não. Porque esse cristiano é do que? Tem madurez espiritual, ele não é mais ninho, ele é adulto na vida de fé. Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Em Brasil, por exemplo, eu não sei se em outros países da América, mas em Brasil, há muitos anos atrás, em um culto como esse, por exemplo, novo convertido não entrava. Verdade. Que é o culto chamava culto de doutrina. Parou de usar a expressão culto de doutrina porque as pessoas têm medo desse nome doutrina. Porque pensam que doutrina é só para dizer isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então pensa que doutrina existe. Doutrina é a ensinança bíblica. Tudo que parte da palavra de Deus, ensinança, ordenança bíblica é doutrina. Então o que passa? Nesse culto de doutrina, um novo convertido não entrava, quem não estava em comunhão não entrava, a porta era cerrada. Por quê? Porque a ensinança era mesmo para, como se diz, era para limpar, lavar as roupas sucias. Então, para o novo convertido, evitar que o novo convertido chegasse de entrasse assustado, então ele não podia participar. Aí ele ia ser um discipulado, preparar-se a ter capacidade para ele participar. Mas hoje nós vamos dar doutrina hasta para quem não se converteu. Já se converte a doutrinar. Glória a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, é fundamental. Então, é o tempo.
Mas de um dia para o outro já tem madurez. E às vezes há irmãos, há hasta pastores que não entendem. Há pastores que quer poner uma responsabilidade sobre o novo convertido. E há aí chama de carga. Vou dar um cargo para esse irmão, para que esse irmão firme na igreja. Isso não é carga, isso é carga. Amém, irmãos? Para quem não tem madurez espiritual, não é um cargo, passe uma carga. Porque uma vez que nós obtenemos uma responsabilidade, temos que atuar com responsabilidade. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor, por que não põe esse irmão? Aí, aqui, hoje já não faço isso mais, já explicamos para alguns irmãos. Chega uma pessoa na igreja, por a primeira vez, os primeiros dias que ele chegou na igreja, ele canta, mira pastor, esse irmão não canta, e canta bem, esse irmão não canta bem, pastor, põe ele na alabança, pastor. Mira pastor, esse irmão aqui tem uma boa palavra, põe ele para predicar. Pastor, dá esse cargo para esse irmão, porque ele chegou a hora, mira, ele tem, e tá, ponga. Não se pode, não é assim que se atua, irmão. Amém. Glória a Deus. A Bíblia não diz aqui, mas é dado, mas é demandado. Então, os irmãos, está tranquilo aí. Não tem nenhuma função, nenhuma responsabilidade, nenhum cargo. Pela parte do que tem, ele já aumenta a responsabilidade. Se não, Luiz, ele trabalha, o pastor vai te chamar, mano, por que não está sendo, irmão? O que passou? A minha amiga que cobra de mim. Bueno. Hay que tener madurez entonces, para después estar exercendo funções. Então é por isso que Pablo dijo que o neófito não pode separar um neófito, um imaduro. Então tem que ter madurez, estrutura, capacidade. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E isso é o quê? Com o tempo. O próprio escritor de Hebreus diz no versículo 12, vira que ele diz aqui no versículo 12, Hebreus 5:12. Porque devendo ser já maestro, depois de tanto tempo, ou seja, tem que ter tempo para ser maestro, não é de um dia para o outro. Aceitei Jesus hoje, amanhã já sou um predicador, já sou uma predicadora, eu já tenho conhecimento. Conhecer um texto bíblico significa que conhece lá a palavra. Amém. Então é o tempo, então é passo a passo, e por isso tem que estar aí. É discipulado 1, discipulado 2, curso de crescimento de madurez espiritual e todos os cursos que aparecem, vai sendo, comendo, alimentando, se fortalecendo e se preparando, e Deus vai levantando com graça e com poder, e vai se madurando na vida de fé, né? Com o tempo. Teneis necessidade de que se os volva a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e havendo chegado a ser tales que tenéis necessidade de leite e não de alimento sólido. Não foi por falta de tempo, foi por falta, que vamos ver daqui a pouco. O que levou estes irmãos aqui? Eles tiveram tempo para ser maestros. Não era devido ao tempo, devido à negligência de eles. Agora, segunda coisa, crescimento, madurez também requer, primeiro tempo, segundo, crescimento em el conhecimento da palavra de Deus. É impossível alguém ser maduro na vida de fé sem conhecimento da palavra. É verdade. É por isso, irmão, se tu não ama ler Bíblia, se tu não lhe gusta ler Bíblia, se tu não lhe gusta vir para curso de ensino, a ser nenhum curso bíblico, se não lhe gusta isso, é impossível crescer. É verdade, Senhor Jesus. É impossível. Não há outro caminho. Se tu vai encontrar a igreja aí que siga os primeiros rudimentos, só imposição de mando, bautismo, só essa ensinança, anos e anos, só nisso. Nós vamos ter que crescer. Isso é bueno, pero é a base da igreja. Já conhecemos, sabemos a hora de crescer. Mira a diferença de alguém que deseja crescer. Um irmão novo convertido chegou na igreja e o pastor aquele dia predicou e disse: mira, Pedro, Juan e Jacobo eram os amigos mais chegados de Jesus. Ele, irmão novo convertido, voltou para casa feliz e contando para todo mundo em casa. Então, próximo culto, o pastor repetiu o mesmo. Pedro, Juan, Jacobo e Pedro, Juan e Jacobo eram os amigos mais chegados de Jesus. Ele, irmão, você já sei. Você já sei, eu quero saber a coisa nova. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então nós precisamos desejar crescer espiritualmente. Aleluia. Glória a Jesus. Verso 13 diz: e todo aquele que participa da leite é inexperto, ou seja, inexperiente, sem experiência, em la palavra de justiça, porque é
ninguém. Amém. O tempo é fundamental se nós outros aproveitarmos o tempo. Se não aproveitarmos o tempo, não é fundamental. Conta-se que em uma cidade, um diretor de uma escola, ele ia ser transferido. Então ele buscou um outro maestro para substituir seu sítio. E ele então nombrou um outro maestro que tinha 10 anos de experiência. E aí na escola tinha também um outro maestro que tinha 25 anos de experiência. E esse maestro de 25 anos de experiência foi depois a falar com o diretor e disse: mira, como pode ser essa injustiça? Tu nombrou um que tem só 10 anos de experiência e eu tenho 25 anos de experiência? Como pode? E aí o diretor disse: mira, não, tu tem ganhado. Tu não tens 25 anos de experiência. Tu tens 25 anos, que és maestro, pela experiência, não. Amém. Ele tem 10 anos de experiência de maestro e 10 anos de experiência. Tu tens só 25 anos de maestro, pela experiência, não. Amém. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Só ter tempo. Eu tenho 10 anos de crente, cristiano, 20 anos, 30 anos, 50, pode ter 100 anos de cristiano. Se não ocupa em estudar, em conhecer a palavra, em buscar a Deus, em crescer e madurar espiritualmente, não é só no tempo que hará de nós maduros. Porque esses irmãos aqui tinha tempo que já era para ser maestro, pela um eram ninhos. Misericórdia. Porque não aproveitaram o tempo. Aproveite o tempo, irmãos. E cresça espiritualmente no conhecimento da palavra, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, experiência em a luz da palavra de Deus para discernir entre o bem e o mal. Parte B do verso 14, digo, aleluia, alcançado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimento del bien y del mal. Glória a Deus. Então, é o cristiano que tem madurez espiritual. Que ele tem experiência em el uso da palavra para discernir. Ele logra discernir entre o bem e o mal. A doutrina que é bíblica e a que não é bíblica. A que é sana e o que é o viento de doutrina. Ele sabe discernir o que é doutrina bíblica e o que é profético, experiência. Ele sabe discernir. Porque tem madurez espiritual. Glória a Jesus. Então, os crentes imaduros ou maduros não coincidem exatamente com os carnais ou espirituais. Ou seja, nem sempre os crentes imaduros ou maduros coincidem com carnais ou espirituais. Ou seja, há crentes que aún são imaduros, novos convertidos e são espirituais. Uma vez que entregou, rendiu aos pés de Cristo e entregou sua vida ao controle do Espírito Santo, conforme ensina, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 18: não embriagueis com vinho em que há contenda, pelo llenai do Espírito Santo. Esse crente espiritual, mesmo sendo um recém-nascido, um novo convertido, ele foi entregado inteiramente ao Senhor. Ora, ou seja, tanto ele crente infantil como majorcito se volvem carnales quando perde o apetite da palavra de Deus e se mostra insumisso a lo que o Espírito Santo requer, tanto do crente individual como da igreja. Ou seja, mira o que diz o Senhor para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 4. O Senhor dijo que esta igreja, Pablo, claro, pelo Espírito Santo, dijo que a igreja de Coríntios era uma igreja tão imadura como carnais também. Capítulo 3, verso 1. Mira o que digo. De maneira que soy hermanos, não pode, ou seja, de maneira que eu, hermanos, não pude hablaros como a espirituales, senão como a carnales,
como a ninhos em Cristo. Os di a beber leite e não viandas, porque aún não eres capazes, nem sois capazes todavia, porque aún sois carnales, pois habiendo entre vosotros celos, contendas e disensiones, não sois carnales e andais como homens. Porque dizendo el uno, eu certamente sou de Pablo, e outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, não sois carnales? Amém. Ou seja, Pablo diz que na igreja de Coríntios, eles eram carnales e imaduros, carnales e ninhos na fé. Por quê? Porque um tinha contenda entre eles. Um diz, eu sou de Pablo, não, eu sou de Apolo, não, a mim me gusta da prática de Pablo, não me gusta de Apolo, não me gusta de Pedro. E isso demonstrava que eram imaduros e carnales. Porque se forem espirituais e tiveram madureza espiritual, eles sabiam que tanto Pedro como Pablo, Apolo e outros apóstolos e líderes são simplesmente canais, instrumentos nas mãos do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Ah, não, a mim não me gusta hoje, porque hoje quem predicou foi o pastor Diné. Ah, não, a mim não, porque hoje quem predicou foi a pastora Ru. Ah, hoje não me gustou porque foi a pastora Laura. Ah, não me gustou porque foi o diácono Judá e tal. Amém, irmãos? São simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. Aleluia. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, mientras existem essas questões, é porque esse cristiano é carnal e imaduro. Os senhores entenderam? Amém. Quem vai predicar hoje? Ah, não, onde eu não vou? Misericórdia. Cristiano carnal e imaduro. Amém. Então Paulo chamou ele de carnal e maduro. Ah, não me gusta Paulo. Paulo não parava em cita algum. E aí? Pelo Espírito Santo, sim. Agora, quando tem madureza espiritual, é diferente. Às vezes, quando cambia de pastor e de uma igreja madura, aí cambia de pastor, o pastor vai para outro sítio, volta outro, vem outro pastor, a igreja, boa parte sai da igreja, mate da igreja. Aí é o pastor que vem, aí que começa tudo outra vez. Aí também não sei como esses ministérios funcionam. Aí o pastor quer de 1 ano, 2 anos, as pessoas nem tu madureza um. Aí cambia o pastor outra vez. E você fala, outra vez. Aí quer dar a igreja na cidade, 40 anos, 40 cristianos. Pelo menos um por aí, né? Amém, irmão? Quantos anos tem essa igreja na cidade? Tem 1000 anos. Quantos cristianos? Tem 10. Quantos pastores passou aqui? Passou uns 20 mil. Amém? É um sai e outros entram, um sai e entra. E aí como que passa a ter madureza? Amém. Então a madureza espiritual é fundamental. Agora, se és uma igreja que depois não tem madureza espiritual, pode passar o que passar, irmão. Estou aí firme, porque eles não estão alicerçados em pastor. Amém. Eles não estão alicerçados em instituições, estão alicerçados em Cristo. Amém. Eles estão em Cristo, e se estão em Cristo, aí permanece firme na presença do Senhor. Então, ele crescente, tanto o crescente infantil como aquele já tem muito tempo, já maiorcito, se envolve carnal, se falta o apetite espiritual, se torna carnal, pode ser um crente maduro, já tem conhecimento e madurez. Ele se converte carnal quando lhe falta o apetite. Ah, não, eu já sei demasiado. Aí vão dizer, não, a mim não me gusta a escola bíblica, porque não, eu já sei. Já aprendi muito, já fui muito em escola bíblica. Eu já hice muitos cursos, já hice muita coisa. Não necessito muito isso não. Isso é para quem está começando a hora. Esse irmão já perdeu o apetite espiritual. Provérbios 27:7 diz o quê? Que el hombre hambriento hace el amargo es dulce. Pelo aquele que está saciado, ele pensa em miel. Amém? Glória a Deus. Pero se
se mostra insumisso. Essa pessoa que perdeu o apetite espiritual, ele se mostra sumisso à palavra, à ordem do Espírito Santo. E mira o que dijo lá, Pablo dijo isso, não? Que a igreja de Corinto era carnal. E mira o que dijo em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 11, 17, 29. Também Apocalipse 3, verso 6, 13 e 27. Ou seja, nesses 12 capítulos, Jesus dijo 7 vezes a mesma frase: quem tem ouído, oiga o que o Espírito disse às igrejas. Glória a Deus. Se tem madureza espiritual, ele vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A perda de apetite se embasa em la frase do versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus, que diz: os habéis hechos tardo para ouvir e aprender. O que o escritor de Hebreus estava dizendo com esta frase, irmãos? Estava dizendo que ele não poderia, por exemplo, falar e explicar sobre o tema, sobre o sacerdócio de Cristo, porque eles não eram ninhos imaduros. E eles eram ninhos e imaduros, não era porque não tuvo tempo, não, tuvo tempo hasta para ser maestro, pero um seguia sendo ninhos. E eles eram ninhos porque, ele explica que ninhos porque habéis hecho tardos para ouvir ou aprender. Essa palavra tardos para ouvir vem do término grego notroi, que significa torpe, perezoso, lento. Amém? Ou seja, ele original diz literalmente que se ha vuelto lentos em suas audições, com o que dá a entender que ouvir sem atenção, sem interesse, lo que lhe era ensinado na igreja. Amém. Eles não aprenderam, não cresceram, não foi por falta de tempo. O tempo foi suficiente para ser maestro. Foi porque eles eram tardos em ouvir. Ou seja, eram lentos, perezosos. Em la Bíblia NBI, diz assim: entrava em ouvido e saía por el outro. Eles estavam nos cultos, eles recebiam a ensinança, pero eles não prestavam atenção. Entrava aqui, saía aqui. Eles não aplicavam em suas vidas, não guardavam, não poniam em prática. Por isso seguiam infantiles, ninhos na vida de fé. Ojalá que isso não passe aqui. Amém, amém, irmãos? E exatamente por esse motivo que Israel foi destruído. Quantos acordam do texto de Oséias 4:6, que diz assim: mi pueblo es destruído porque lhe falta conhecimento. Por que faltou conhecimento? Porque não houve sacerdote, não houve profeta para predicar e ensinar, não houve Bíblia. Não foi. Foi por causa da negligência. O povo era tardio para ouvir. O povo era lento para ouvir. O povo não dava ouvido. Eles ouviam como são ruídos. Pero não escutava, não guardava, não entrava, não praticava, não tinha interesse de aprender, de pôr em prática. Quantos aqui têm interesse de aprender a palavra e pôr em prática? Levante a mão e diga glória a Jesus. A igreja necessita ter este interesse, esse desejo. São Mateus 22, 29, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há expressões que dizem: errais por ignorar as Escrituras. As pessoas erram por ignorar as Escrituras, por ser lento, perezoso ao estudar, ao participar da escola bíblica, dos cursos que a igreja oferece. É perezoso, não lhe gusta, não quer, é difícil, põe dificuldade. Mas nós temos que esforçar para que possamos crescer espiritualmente, desenvolver e que sejamos um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já para terminar, o conselho do Espírito Santo por intermédio de Pedro, em sua segunda epístola, capítulo de número 3, verso 18. Ele aqui deixa claro que estar ocupado em crescer nos ajudará a guardar de ser vencido, a guardar-nos de ser vencido.
Amém, irmão? Aleluia. Ou seja, se tu estiver ocupado em crescer espiritualmente, através do conhecimento da palavra, vai te ajudar a evitar de ser vencido por el maligno, Glória a vencido por la tiniebla, vencido por el pecado, Glória a vencido Deus. por la carnalidade. Por isso Pedro aconselha em sua primeira, segunda epístola 3:18, antes crescei em la graça e conhecimento de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos crescer? Amém. Aleluia. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo, que Ele pode convencer a todos que aqui estão Em hoje, nome de Jesus. de buscar esse crescimento espiritual para a sua vida. Que no próximo ano, tu não seja o mesmo, que tenha mais crescimento em tua vida, mais conhecimento, mais graça, mais unção, mais estrutura em tua vida espiritual. E daqui a 2 anos, tu pode estar mais fortalecido que daqui a 3 anos tu seja um obreiro, um líder, um instrumento na mão do Senhor. E daqui a 4 anos tu seja um predicador, diante da unção, da autoridade e do poder do Espírito Santo. Glória a Cristo. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. Invito a todos a poner sobre os pés. Os que trazem as ofrendas, os dízimos, para cooperar com a obra de Deus, ajudar esta obra a crescer e desenvolver, tu poderá trazer e poner aqui adiante. Mira, el próximo martes, a las 19 horas, vamos estar começando as classes do Discipulado 2. Os irmãos que já apontaram seu nome, amém. Os que não apontaram aponte a hoje, porque martes já vamos começar a primeira classe do Discipulado 2. E acordando que, no mês de junho, vamos começar o curso Crescimento e Madureza Espiritual. Amém. Os irmãos que apontaram seus nomes, amém. Os que não apontaram, busque apontar. Tu que deseja crescer, desenvolver espiritualmente, amém. Quer ser uma bendição, ter estrutura em sua vida de fé. Busque apontar e busque conhecer mais a palavra e buscar o Senhor, orar, para que tenha um crescimento grandioso em sua vida. Amém. Também hoje, às 10h30, vigília de oração. Deus tem bendecido e está operando poderosamente. Mira, eu tenho uma bendição para contar aos irmãos. A irmã Idelis encontrou uma família na residência esta semana e me passou o contato dela, que a irmã estava com a neta ingressada, muito mala, e tinha que fazer uma cirurgia, com água em pulmões, infecções, estava entubada, não? Entubada. E pedi oração, eu entrei em contato com ela, mas ao mesmo tempo já entrei em contato com a irmã, e dei mensagem e tal, e já pus o nome aqui para nos orar nas vigílias. Todas as vigílias estão apresentando ao Senhor. E tal, já perguntei como está a neta irmã. Pastor, está melhorando por a misericórdia de Deus, uma pequena melhora. Hoje ele já enviou uma mensagem, já está enviando áudio de la niña, que já sacaram os tubos, pouquíssima água, temos pulmões e Deus está atuando. Amém, irmão? É importante, é fundamental. Eu digo a vosotros, a irmã em Brasil, que enviou mensagem para orar, que sofreu um acidente, tocou com o pé em el portão, e ela quedou de 30, quase 40 dias ingressada. O pé podrindo, e o médico tinha que fazer uma cirurgia, e porque não, a carne podrindo, e tal, tem uma raspagem no hueso, e aí deu mensagem pedindo oração, e nós orando, o nome também está aí, na vigília, sendo intercedido por ela. Isso foi no sábado, quando foi, creio que martes, coisa assim, ela enviou mensagem, dizendo que Deus havia operado o milagre em sua vida. Aleluia. Não seria necessário fazer cirurgia. Glória a Cristo Jesus. A raspagem que acendeu o osso não foi necessário, porque cresceu carne. Glória a Deus. Estava a casa acabando de serrar a herida. Glória a e ela já estava caminhando para todos os sítios. A hora que eu vi a postagem dela, ela já está na igreja. Até noivou, né, irmão? Casou, não? Já até casou, né, irmão? Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso, irmão. Então, suas orações aqui na vigília não é em vão, não. Se tu não, pastor, estou desempregado hoje, eu quero que Deus abra uma porta de emprego, irmão.
Não espere orar por ti, não. Venha tu orar. Aleluia. Amém? O pastor Diego desempregado estava desesperado. Ô pastor Diego, desesperado sem emprego, pensando que tinha que envolver para Portugal. Virgília, não perdi uma virgília. Orando, Deus abriu porta trabalhando, pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, irmão, venha para estar desempregado. Não quer vir em casa esperando emprego em casa, não. Venha aqui orar. Glória a Deus. Pastor, a mim não me gusta de virgília. Não, eu não insisto para tu gostar de virgília. Venha orar, gostando ou não gostando de virgília. Venha orar, dobra a rodilha e venha buscar a presença de Deus. Amém. Deus pode fazer coisas grandes em sua vida. Amém. Se trabalha toda na semana, sábado não vai trabalhar, inverno já se prepara para estar na vigília, para Deus operar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Las mãos levantadas.